Olá, povão, tudo bem? Hoje, um dia normal, eu fui xingado mais uma vez de positivista. Coisa bem comum, né? Para quem está lidando com o tema da ciência e fazendo a defesa da ciência, né? E eu queria explicar aqui o que é o positivismo e por que os defensores da ciência, das práticas baseadas em evidências, né, que não tem nada a ver com positivismo isso. Eu queria explorar aqui os três principais pontos do positivismo e marcar aqui as diferenças para a gente entender por que esse xingamento, né, ocorre tanto e por que ele não faz sentido, né, nos tempos atuais. Então fica aí para a gente conversar. Então vamos lá, primeiro aspecto do positivismo, primeira das grandes características, a ideia de que só o conhecimento científico tem valor. Os outros conhecimentos não servem para nada, não prestam, deveriam ser eliminados. O único conhecimento que realmente é importante, que tem valor, é a ciência. Bom, isso é uma ideia muito século XIX mesmo, né? E tem muito a ver com toda aquela esperança e aquela idealização da ciência, que eu vou falar no segundo tópico aqui, mas é uma ideia assim, bastante bem superada. Por quê? Primeiro, nós temos outros conhecimentos que são tão valorosos quanto, né? Então, por exemplo, o senso comum, que tem muito valor para o dia a dia, para o cotidiano, para a vida cotidiana, né? É impossível as pessoas viverem só de conhecimento científico. Então, isso vem sendo trabalhado há muitos anos, né? O Feyerabend deu contribuições muito importantes para essa reflexão. Conhecimento religioso, por sua vez, também é absolutamente respeitado. A ideia de que o avanço da ciência iria eliminar completamente a religião, que era um processo antagônico, que de alguma forma ele é descrito ali pelo Max Weber, né, no começo do século XX, que ele previu, né, esses fenômenos da dessecularização, do desencantamento do mundo, embora isso não necessariamente representasse não haver religião, mas pelo menos um tipo de religião, né, encantada. Esse fenômeno não aconteceu, está muito claro, né? Pelo menos o fenômeno do reencantamento do mundo, talvez o da dessecularização, é um tema que vem sendo enfrentado aí pela sociologia desde a década de 60 e com mais força na década de 80, na década de 90. Então a religião e a ciência convivem no mesmo ambiente e, pelo menos, eu não vejo, exceto casos muito pontuais de um ou outro militante ateísta, a ideia de que a religião não tem valor e para a gente ter valor na ciência tem que abandonar a religião. Eu particularmente não vejo, com raras exceções. Bom, esse é um primeiro aspecto, então, do positivismo que completamente abandonado, ou quase completamente abandonado. O segundo aspecto é uma visão teleológica de ciência. O que quer dizer teleológico? É a ideia que tem uma finalidade, tem um lugar que a gente vai chegar lá e aquele lugar é um lugar bacana, bom, tem uns unicórnios ali comendo algodão doce e em torno de um arco-íris, que a ciência vai levar a gente para esse lugar excelente, maravilhoso, de harmonia, de paz, de compreensão, de racionalidade, de tudo. Ora, uma série de autores, um monte de autor, conseguiu destruir essa ideia, ainda bem, né? Por exemplo, o próprio Nietzsche, e aí eu tenho uma série de críticas do âmbito científico, mas pensando aqui do ponto de vista filosófico, o próprio Freud, né? No livro que ele vai discutir a modernidade, por exemplo, né? O mal-estar na civilização. Depois o Zygmunt Bauman tem um livro mais recente, que é o mal-estar na pós-modernidade, né, em que ele vai fazer essa reflexão. Na verdade, a pós-modernidade, de um modo geral, os autores da pós-modernidade e a pós-modernidade como próprio sentido, né, como própria percepção social, vieram contribuir muito nessa perspectiva, né. Eu sou um crítico aqui com Tomás do pós-modernismo, né, da perspectiva epistemológica científica pós-modernista, mas deste ponto de vista, né, enquanto crítica a essa ideia teleológica de progresso, a pós-modernidade tem uma contribuição importante que foi incorporada, acho que por todos os cientistas. Eu não conheço nenhum cientista que está hoje fazendo esse discurso, essa ideia de que nós estamos caminhando para a racionalidade total e compreensão total e daqui a pouco vai ser tudo perfeito, que a gente vai entender tudo, né? Porque toda a nossa percepção do mundo vai ser científica, né? Essa ilusão que caracterizava, de certa forma, a modernidade, né? A ilusão no progresso
como uma finalidade teleológica. Então, hoje, não existe mais essa percepção. Eu desconheço, se vocês conhecerem, coloca aqui embaixo, porque eu desconheço a área da ciência que continua fazendo esse discurso, né? Então, isso você não precisa necessariamente ser anticientífico para ser antiteleológico. Aliás, é muito mais científico ser antiteleológico, né? E o terceiro ponto, e o mais importante aqui, que é o aspecto epistemológico mesmo, porque muitas vezes, pelo menos essa é a minha percepção, esse xingamento tem um sentido epistemológico, no sentido de não existe só a ciência positivista, tem a outra ciência. Peraí, ciência positivista não existe mais. Ok, qual que é a outra ciência? Quando a pessoa está dizendo isso, ela está dizendo assim, a rigor, vamos ser sinceros. Não, tem um outro negócio que a gente também está chamando de ciência e você tem que aceitar. Porque a gente dá a nossa opinião lá e a gente chama de ciência. Né? Essa é a frase típica da pseudociência. É a frase típica do indivíduo que está vendendo terapia alternativa, está dizendo que a ciência não sabe captar, que a ciência positivista ela não consegue fazer isso daqui. Ou um indivíduo que rejeita qualquer tipo de perspectiva de método científico, e muitas vezes bem acomodado na academia, e fica fazendo esse discurso. Esse é o centro. Não quero usar método científico. Eu quero usar o que eu quiser aqui, eu dou a minha opinião e eu quero chamar de ciência, então aí eu vou chamar isso aí de ciência positivista. Então, qual que é a perspectiva epistemológica fundamental do positivismo? É a ideia de que a natureza, a realidade, as coisas, tem em si o seu conhecimento. O conhecimento, ele está na natureza, ele está no objeto que será observado pelo observador, pelo cientista. E o cientista, ele deve se colocar de frente daquele objeto e ele deve descrever aquele objeto. Ele deve pegar aquele conhecimento que está no objeto e transformar isso em um artefato que a gente chama de ciência. Certo? E para fazer isso, tem um problema. Porque ele pode ali no meio meter a opinião dele, ele pode no meio ali botar as convicções dele, as preferências, as tendências dele. Então ele tem que se abster de si mesmo. Ele tem que ser neutro diante do objeto. Isso é o papel do cientista do ponto de vista do positivismo. Ele ser neutro diante do objeto e ele simplesmente descrever o que o objeto está lá, o que o objeto apresenta enquanto realidade. Esse é o aspecto central epistemológico do positivismo. Quem é que rompeu? Quando é que a gente deixou de entender isso? Quem é que rompeu com isso? Foi o Karl Popper. Que, aliás, eu vejo as pessoas chamando o Karl Popper de positivista. Gente, é um negócio assim, é tipo chamar o Churchill de nazista. Se teve um inimigo do positivismo no mundo, chama-se Karl Popper. De todos, o maior. Não tem, isso não tem dúvida, né? Não precisa acreditar em mim, vai lá e lê o que ele escreveu. O que ele diz, o Karl Popper, é o seguinte, vamos lá, que existe uma demarcação entre ciência e não ciência, certo? Eu não estou nem discutindo se isso está correto ou não, isso é uma outra discussão bem mais complicada, né? Porque tem outras discussões aí no meio. Mas ele está dizendo o seguinte, qual é a demarcação entre ciência e não ciência? A ciência, em primeiro lugar, ela tem a primeira característica, eu preciso fazer afirmações que são falseáveis. Segunda coisa, eu preciso falsear. O que é falsear? Quando eu faço uma afirmação, eu me pergunto assim, o que eu poderia fazer que afastaria essa afirmação? O que eu posso fazer? E aí eu vou procurar aquilo que pode afastar a minha afirmação, que pode falseá-la. E aí, ou a afirmação passa nessa avaliação, e aí eu vou dizer que ela foi corroborada, ou ela não passa, e aí ela foi falseada. Certo? Então, por exemplo, um exemplo que ele dá, né? Eu digo assim, olha, cisnes são brancos. Daí eu não saio por aí procurando mais cisne branco para corroborar, para confirmar o que eu falei. Eu saio por aí procurando cisne que não é branco. Porque a hora que eu escolhi, a hora que eu achei um que não é branco, eu falseei a minha afirmação. E aí não quer dizer que a minha afirmação ela está completamente afastada, esquece isso. Não. A minha afirmação agora, ela vai ter que ser reelaborada para que eu faça uma outra afirmação que compreenda essa nova evidência da realidade.
Então eu vou dizer, olha, aquilo lá não estava correto, agora eu vou fazer uma outra afirmação. Cisnes são brancos e pretos, ou eles são de várias cores, tais e tais e tais. Eu faço uma afirmação mais global, mais abrangente, capaz de abarcar uma realidade mais ampla, de maneira mais precisa. Aí eu vou procurar cisnes que não são daquelas cores, para poder falsear, né? Então, enquanto eu não encontrar outro, a minha informação é verdadeira. Enquanto eu dizia que o cisne era branco e eu não tinha encontrado nenhum outro de uma outra cor, aquela afirmação também era verdadeira. Ora, mas como é que uma afirmação é verdadeira pode ser refutada depois? Porque nenhuma dessas verdades é absoluta. Nem a verdade anterior e nem a nova, que diz que o cisne tem essa e aquela cor. Ela também não é absoluta. Ela é uma verdade. Agora presta atenção, esse é o aspecto fundamental da teoria popperiana e o rompimento fundamental e abissal com o positivismo. A verdade é sempre aproximativa e provisória. Ela é aproximativa e ela é provisória. Essa é a característica fundamental do conhecimento científico. Ela produz o conhecimento que é uma verdade, conquanto ela coincide com as evidências disponíveis num certo momento. Naquele momento ela é a verdade, mas não é a verdade absoluta. É uma verdade que em algum momento vai ser superada. Então ela é uma verdade aproximativa e provisória. Veja, por exemplo, o caso clássico da física, né? Você tem um modelo newtoniano que foi elaborado, que dava conta de muita coisa, que foi a verdade durante muito tempo. Aí veio Einstein falando negativo, meu amigo. Olha aqui, ele apresentou muitas coisas, muitas ideias, novas equações, e essas equações foram submetidas ao falseamento, inúmeros. O primeiro, inclusive, pela qual ele passou, né, foi no Brasil, em Sobral, em 1919, quando conseguiu se demonstrar, o Eddington, né, que a luz era atraída pela força gravitacional também, né? E isso, né, validou aquele conjunto de coisas que o Einstein tinha dito, e aí várias coisas foram, aos poucos, sendo avaliadas e sendo ou refutadas, como, por exemplo, constante cosmológica, e outras coisas foram sendo corroboradas, como, por exemplo, as ondas gravitacionais, agora, faz muito pouco tempo, 2016. Então, a afirmação do Einstein, ela não diz assim, tudo que o Newton falou é mentira, esquece aquilo, não. Inclusive, elas são usadas, as equações newtonianas e as leis de Newton, para uma série de circunstâncias. Elas dão conta de um certo nível da realidade. Mas, à medida que a gente teve novas evidências da realidade, ela não deu mais conta, e aí a teoria einsteiniana deu conta desses novos outros fenômenos, deu conta dos anteriores e dos novos fenômenos, né? Então, aquilo vai sendo mais verdadeiro. E aí, quando vem a mecânica quântica, e demonstra que as equações do Einstein não funcionam para os fenômenos das partículas, né, subatômicos, e aí surge a mecânica quântica, começa uma nova corrida, para uma nova teoria de tudo. Tem até o filme lá do Stephen Hawking que tem esse nome, né? Ou seja, uma teoria que seja capaz de explicar os fenômenos da física clássica, da física einsteiniana, né, física relativística, e aqueles que são da física de partículas. Uma teoria que seja capaz de abarcar esses dois. Não temos ainda, vamos ter em algum tempo, em algum momento. Está todo mundo correndo para fazer isso. E aí, a teoria do Einstein vai ser deixada para trás. A mecânica quântica do Niels Bohr, do Heisenberg, vai ser deixada para trás. E aí nós vamos ter uma nova. E assim vai para sempre. Não tem um ponto central que a gente vai chegar, as coisas vão acabar, como pressupunha o positivismo, né? É um processo, né, de conhecimento da realidade. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos tornando outras pessoas diferentes, modificadas, com outros pressupostos culturais, verbais, e, portanto, esse é um processo infinito. E aí lembrar também do Skinner, né? O Skinner tem um livro chamado Comportamento Verbal, em que ele finca um pé muito importante nessa discussão, em que se diz assim, ó, o que é a ciência? A ciência é o comportamento verbal do cientista. Eu, cientista, escrevo, né, eu crio, né, um conjunto de obras verbais, né, sobre a realidade. O comportamento verbal, ele não é uma coisa metafísica que vem de algum lugar. Ele é o comportamento.
ele é produto da relação funcional entre as variáveis da natureza, porque eu sou ser humano, sou parte da natureza, não tem uma entidade metafísica que é... Não, eu sou parte da natureza, então eu, como parte da natureza, respondo, me relaciono, interajo com a natureza. E quando eu emito um comportamento verbal, isso é produto dessas relações naturais que me atravessam. Né? Então não tem como ter ciência fora do indivíduo, fora da sua construção histórica, aí, pensando aí nos 3 níveis de seleção do comportamento: o biológico, o ontológico, né, minha história pessoal, que é inescapável, e a minha cultura. Esses 3 níveis são entrelaçados. Então não tem ciência fora desse condicionamento histórico-social em que o cientista está. E a mera possibilidade de pensar nisso é um absurdo. A existência... Porque para eu dizer que tem alguma coisa histórica produzindo a ciência, eu tenho necessariamente que apelar a um ente metafísico. Percebe que o que eu estou querendo dizer é: ciência atual é completamente inconciliável com os pressupostos do positivismo. É assim, ó. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas por que existe esse xingamento, então? Por quê? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu vou pegar essa minha caneta e vou soltá-la, tá? Então presta atenção. Eu vou soltar essa caneta aqui, eu vou retirar os dois dedos aqui dela. E eu vou fazer 2 afirmações sobre o que vai acontecer. Afirmação número 1. Ela vai se deslocar e vai acelerar contra a minha mão. Afirmação número 2, ela vai se deslocar daqui e vai acelerar contra o teto. 2 afirmações. Ok? Essas afirmações, do ponto de vista do pós-modernismo, né, elas são equivalentes. Tudo é equivalente. Tudo é construção linguística. Então tá bom. Então eu vou soltar. Ela não voou. Ela não acelerou contra o teto. Ela acelerou contra a minha mão. Isso quer dizer que a afirmação, a caneta vai acelerar contra a sua mão, é mais verdadeira do que a afirmação, ela vai acelerar contra o teto. Embora fosse possível que houvesse um fenômeno geológico, físico, incrível, extraordinário, único, que fizesse que isso acontecesse aqui, porque o meteoro caiu na hora, sei lá, alguma coisa aconteceu aí. Né? Mas a afirmação de que ela iria acelerar é uma afirmação mais verdadeira, no sentido do... Eu estou já viajando muito na filosofia, na epistemologia aqui, do indeterminismo probabilístico, mas não vou entrar nesse tópico aqui, não. Mas ela é mais verdadeira. Então eu tenho que admitir que uma coisa pode ser mais verdadeira do que outra, uma afirmação pode ser mais verdadeira do que outra, embora eu não estou dizendo que haja uma verdade absoluta e universal. Mas podemos combinar que uma afirmação é mais verdadeira do que outra? Podemos. Como é que eu sei que uma afirmação é mais verdadeira do que outra? Eu sei por quê. Aí vamos lá para os 4 objetivos da ciência. Eu descrevo a realidade, eu descrevo a natureza, eu descrevo tudo o que acontece. Eu explico, eu pego essa explicação e sintetizo a partir de certos esquemas conceituais. O conceito é isso. O conceito é uma sintetização da descrição que eu fiz da realidade. E aí que entram os 2 outros elementos fundamentais. Eu tenho predição e controle. Predição. Eu fui capaz de dizer, apesar de eu não ler nem mão e nem borra de café no fundo de uma xícara, que a caneta iria acelerar para cá e não para lá. Por quê? O que é? É poder mágico? Não. Isso é fruto de todo um conjunto de observações da realidade e da explicação, né, a sintetização dessas explicações, né, que a gente faz da realidade em conceitos, como, por exemplo, o de força da gravidade, de aceleração, são conceitos, né? Conceitos elaborados pelas pessoas, pelos cientistas, conceitos que vão sintetizar a descrição de certos processos que acontecem. Aí, lembrando, mais uma vez, a ciência é formulação do cientista. O conceito não está na realidade. Olha aí a oposição ao positivismo. O conceito é elaborado pelo cientista. E ele é uma ferramenta para aumentar a sua probabilidade de descrição, de predição e controle da realidade. Então, eu fui capaz de predizer que isso ia acontecer e não outra coisa. Certo? Então, eu posso dizer que um conhecimento é mais verdadeiro se eu for capaz de fazer boas predições. Predições que mais provavelmente serão verdade.
acontecerão, serão correspondentes ao que acontecerá na natureza. E eu posso utilizar essas predições para controlar fenômenos, ou seja, para fazer coisas na realidade para acontecer aquilo que eu quero, aquilo que eu planejei. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Sobre predição, por exemplo, né? Eu posso predizer aqui tranquilamente para vocês. Dar vacina nas pessoas não causa autismo. Pode dar vacina em todo mundo que ninguém não vai ter mais autismo do que tem agora. Por que que eu sei disso? Porque tem trocentas mil descrições e explicações da realidade anteriores ao fazer essa afirmação. Tem uma última meta-análise que envolveu 1.200.000 crianças, tem uma pesquisa gigantesca que envolveu toda a população da Dinamarca. Ou seja, tentem pegar aqui o fio da meada que eu estou querendo dizer aqui. O fato de eu dizer que o conhecimento científico não é neutro, não quer dizer que eu não possa ter nenhuma objetividade, que eu possa falar o que eu quiser. A realidade continua existindo, pelo menos do ponto de vista da nossa percepção, né? Não sei se ela existe ou se ela não existe, né? Aí é outra discussão também filosófica, né? Do realismo e do pragmatismo, mas não importa para cá. Mas a realidade, pelo menos eu sinto essa realidade através dos meus órgãos sensoriais e ela parece existir. Eu tenho outra pessoa aqui junto comigo e outra pessoa aqui. Quando nós dois olhamos para a mesma coisa e descrevemos da mesma forma, então nós temos um olhar intersubjetivo sobre aquilo. E quando a gente vê a mesma coisa, a gente combina assim, ó, não importa se isso é realidade ou não, mas vamos partir do pressuposto que é, vamos nos comportar para isso aqui mudar no sentido que eu quero. Então, por exemplo, quando as pessoas tomaram vacina lá na Dinamarca, as pessoas foram avaliadas dos critérios do autismo, outras não tomaram a vacina e também foram avaliadas, e não houve nenhuma diferença na quantidade de sintomas do autismo que outras pessoas, os pesquisadores, vários avaliadores perceberam nessas crianças à medida que elas cresceram. Portanto, eu posso predizer o futuro, que dar vacina para todo mundo, fazer chegar a todo mundo, não aumenta o número de autismo. Uma predição sobre o futuro. Neste caso, é uma coorte, eu avaliei alguma coisa que estava acontecendo na realidade. Eu também tenho outras formas de fazer isso, principalmente através de estudos experimentais, que eu posso repetir num certo contexto para eu ter mais segurança dessa predição. E aí eu posso fazer um controle da realidade. Por exemplo, eu posso fazer uma política pública para dar vacina para as pessoas. Vou dar outro exemplo aqui da educação, que é o exemplo que eu mais discuto e que eu mais sou xingado, em que mais vigora o terraplanismo educacional. Vamos imaginar que eu tenha 200 escolas. Para 100 escolas, e essas 200 escolas são distribuídas igualmente, são sorteadas e elas são incluídas nesse grupo porque elas têm o mesmo perfil. Por exemplo, escolas de periferia de grandes capitais. Ou porque elas têm a mesma proporção entre os perfis. Tem 20% de escolas de elite, acima de tanto, em bairros de elite, 20% tem a mesma proporção. Eu tenho 100 escolas aqui, 100 aqui. Aqui eu aplico um procedimento, por exemplo, um programa chamado Positive Behavior Support. E aqui eu não aplico nada, eu continuo do jeito que está. E eu vou medir a quantidade de vezes que nós temos ocasiões de agressividade. E eu vou descrever o que eu estou chamando de agressividade. Eu vou dizer, por exemplo, que agressividade é qualquer ato de um indivíduo contra si ou outrem que cause dano aos tecidos. Né? E eu posso descrever ainda melhor, mas digamos que eu descreva assim. E eu vou medindo nessas 200 escolas. Em 100 eu aplico o Positive Behavior Support, em 100 eu não aplico. E aí eu pego alguns avaliadores que vão a essas 100 escolas antes, que vão depois, e que não sabem qual escola recebeu ou não esse programa, por exemplo, para medir. Digamos que eu incluo aí uma medida de pré-teste e pós-teste. Certo? Bom, realmente eu não posso dizer, digamos que numa tenha caído 80% nas escolas que foi implementado o Positive Behavior Support. Estou dando um exemplo porque isso é a melhor evidência para combate à indisciplina, que é um problema crônico da escola brasileira, a coisa mais absurda que existe no planeta. E no outro grupo que eu não apliquei, não caiu nada, ficou a mesma quantidade. Eu não posso dizer que isso aí funciona? Não posso mesmo. Por quê? Me explica por quê.
Explica aqui embaixo, pelo amor de Deus, por que eu não posso dizer? Pode ser que você faça o questionamento. Não, porque as pessoas são diferentes, porque... Então tá bom. Então se eu testar em 200 escolas, e se eu testar em 1000? Então, se você disser para mim que não pode, daí tudo bem. Desde que você não tome vacina, porque a vacina não foi testada em todo mundo, foi testada só numa parte, que é uma amostra. Ou seja, você tem que rejeitar o conceito de amostra. Então, você tem também que rejeitar qualquer pesquisa eleitoral, você tem que, qualquer pesquisa de remédio, qualquer coisa, porque tudo é amostra. Se você rejeitar tudo, for morar numa caverna, só se comunicar por telepatia, aí beleza, eu respeito. Aí você nem devia estar assistindo aqui, né? Mas, se não, você está escolhendo o que você vai usar ciência, aqui não, porque eu sou da educação, é muito mais fácil fazer sem ciência, que é só mas o remédio eu quero o científico, o não sei o que, eu quero passar no médico, eu não quero, né, eu quero a máquina de ressonância. Aí não. Eu quero me comunicar pela internet, eu não vou na telepatia. Aí não, aí é uma incoerência. Bom, resumindo aqui, né? Não xingue as pessoas de positivista. E se você é xingado, que é o mais provável, duvido que alguém dos que xingam estão assistindo esse vídeo, né, infelizmente. Se você é o xingado de positivismo, o que você tem que fazer para afastar esse xingamento? Primeira coisa, curtir e se inscrever no canal, que eu faço muitos vídeos discutindo isso. Aliás, tem um vídeo aqui sobre ciências humanas e ciências naturais que está bem legal, vou colocar aqui, um vídeo epistemológico bem legal. E curte aqui o vídeo, dá uma curtidinha também, envia para os seus amigos, envia no grupo do mestrado, do doutorado, da faculdade, dos professores, coloca no seu Facebook aí, tá bom? Um grande abraço, tchau para vocês.